Olá, seres humanos, tudo bem? Eu me chamo MCD e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco pra vocês sobre a obra que pode superar um dia, talvez, Solo Leveling. Esse vídeo aqui não é um vídeo de bait pra atrair fã de Solo Leveling ou coisa assim, é simplesmente a minha opinião sincera sobre o que eu acredito que vai acontecer. E é isso, se você quiser discordar de mim, por favor, discorde com muita educação e respeito, porque eu te daria a mesma educação e respeito. É isso, vamos pro vídeo. Cara, eu acho que a gente pode começar com um tópico bastante interessante, né? O que que é essa obra que eu tô querendo dizer que, ai, é melhor que Solo Leveling no pai e tal? Essa obra se chama Omniscient's Reader's Viewpoint, ou em português, O Ponto de Vista do Leitor Onisciente. E a história gira basicamente em torno de um cara que lia uma novel que teve 1000 e sei lá tantos, acho que 4000, sei lá, uma parada muito insana de capítulos. E ele, no final das contas, foi o único leitor que chegou no final. E aí, no final dessa obra, simplesmente o escritor chegou e falou: Nossa, não, agora, como você foi o único leitor aqui da parada, eu vou te dar a oportunidade de você poder viver esse mundo que você tanto gostou. Muito obrigado por ter assistido, e mandou uma cópia pra ele da novel que se chama Maneiras de Sobreviver em um Mundo Apocalíptico, se eu não me engano, é alguma parada assim. Os nomes não estão tão frescos na minha cabeça, porque faz um certo tempo que eu dei uma parada de ler pra acumular uns capítulos pra poder ler de vez. Eu não gosto de ver um anime, um capítulo por semana, eu gosto de ler alguns capítulos de vez pra deixar a experiência um pouco mais fluida. Mas em resumo, a história é basicamente essa. E você pode estar falando: Nossa, mas essa história é bem rasa, é bem chatinha, né? Nossa, o Solo Leveling é muito melhor, por que você tá falando uma bosta dessa aqui? E antes de falar o porquê que eu acho que essa obra pode superar Solo Leveling eventualmente, eu quero falar um pouquinho sobre Solo Leveling em si, por que que ele tá sendo o sucesso que é, por que que ele tá explodindo, por que que ele é uma revolução em muitos setores da indústria da animação e etc. E eu posso resumir em poucos parágrafos, até em poucas palavras, na verdade, o porquê que Solo Leveling é tão popular. É uma história simples, é uma ação frenética e tem um protagonista overpower que tem carisma. No final das contas, não diferencia tanto de outros animes do mesmo estilo, mas Solo Leveling ele traz uma história que muda em alguns fatores extremamente específicos que abraçam uma quantidade maior de público. A gente sabe que existem muitos clichês dos animes japoneses, que existem muito fanservice, existe muito uma parada, existe muito falas ou trejeitos de um protagonista que irritam muitas pessoas e acabam afastando as pessoas que às vezes degustam de um primeiro anime desse estilo, né, shonen, etc. E elas têm essa primeira experiência ruim e depois se distanciam porque falam: Nossa, essa aqui é muita coisa de cabaço. E eu não sei se vocês sabem, mas Solo Leveling é um manhwa, né? Ele originalmente veio de uma novel. Essa novel foi adaptada para manhwa e depois da manhwa ele foi adaptado para animação. Basicamente, a base da história do anime é da novel, mas muita identidade visual é do manhwa. Só para deixar claro para quem não tá muito por dentro dessa parada. E aí Solo Leveling traz uma parada diferente, ele traz esse mesmo enredo que chama muita atenção de muita gente, porque uma história simples, com bastante porradaria e um protagonista legal, atrai basicamente todo mundo, e ele traz isso sem as paradas que os japoneses colocam que irritam a população em geral que não tá acostumada com esse nicho. Enfim, eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre Solo Leveling, mas eu acho que aqui já tá o suficiente. Pra quem já assistiu também, pra quem já leu o manhwa e tal, já pode entender um pouquinho do que eu tô querendo dizer, qual ponto eu quero trazer a partir de agora. E bem, o ponto de vista do leitor onisciente, e eu vou adaptar aqui pra ORV, que é Omniscient's Reader's Viewpoint, pra não ficar falando esse nome gigantesco toda hora. O RV, ele traz uma proposta um pouquinho diferente. Ele traz uma história complexa, com mais camadas de narrativa. O que pode ser enxergado de uma forma um pouco paradoxal, porque se o sucesso de Solo Leveling vem pelo fato dele ser mais simples, por que uma obra mais complexa superaria Solo Leveling? Tá, vamos lá. Enquanto Solo Leveling ele traz só o crescimento do protagonista e tal, e a evolução que ele vai fazendo ao longo do tempo, o RV ele traz um enredo cheio de reviravoltas, manipulação, de história e viagens entre realidades. É um universo muito complexo que com certeza vai deixar uma rapaziada que é mais nerd muito mais fissurada nesse hipotético anime que sairia de Omniscience Reader's Viewpoint, ou ORV, né, do que Solo Leveling tá fazendo. E é um ponto de vista, é uma forma de se lidar com animação que não é tão comum assim. Geralmente a gente observa em terceira pessoa o protagonista atuando da forma que ele atua. A gente pode pegar todo o sucesso recente, a gente pega desde o Narutinho, clássico da SBT, TV Globinho, que todo mundo gostava, pai e tal, até os mais recentes, como Demon Slayer, etc. E a gente percebe o mesmo padrão. Terceira pessoa, o universo focado ao redor do protagonista. E por mais que sim, o manhwa vai tratar a questão de ser ao redor do protagonista e etc, mas ele vai tratar de uma forma um pouco diferente. Primeiramente porque ele vai trazer um caráter de identificação, o que todos os animes trazem também. Só tô querendo agregar esse ponto a mais pra construir um pouquinho melhor minha narrativa, beleza? Ok? Eu sei que todos os personagens, ou muitos personagens, são feitos da forma mais genérica e abrangente possível pra todo mundo que estiver assistindo poder se enxergar pelo menos um pouquinho nele. Mas pelo fato de simplesmente um pequeno leitor aleatório que estava em seu metrô, lendo sua novel e se distraindo das
mazelas do dia a dia, simplesmente receber essa oportunidade de poder ter experiências novas e explorar o universo que tanto gosta, traz um caráter a mais. Bem, nem todo mundo tem que entrar em dungeons e ir atrás de um medicamento milagroso pra curar a mãe que tá em coma. Existem problemas maiores? Talvez. Existem problemas mais difíceis? Deve ter, mas ninguém deve enfrentar por isso. Eu acho assim, se existirem dungeons e caçadores, podem me refutar aqui, porque eu acho que não. Mas tá tudo bem, é só minha opinião, viu? Enfim, e uma mecânica muito interessante que o Solo Leveling não tem, e muitos animes também não tem, é de que a gente, nessa obra, não está a par dos pensamentos do protagonista. Eu falei isso no meu vídeo sobre Code Geass, mais pra dar um exemplo, mas eu só apresentei essa ideia. Mas Omniscience Reader's Viewpoint, ou RV, eu sei o que eu falei que eu ia resumir, eu falei, mas eu tô falando o nome inteiro, fazer o quê? Ele traz uma proposta de que o protagonista, ele sabe tudo que vai acontecer do começo ao fim. Claro, existem elementos de aleatoriedade, até porque ele tá agindo em um universo diferente e ele acaba entrando numa dinâmica bastante interessante e eu já vou explicar. Enfim, o protagonista da obra de Omniscience Reader's Viewpoint se chama Kim Dokja ou Kim Dokja, sei lá, como você quiser chamar. Eu também não sei falar coreano, tá tudo bem. No máximo a gente sabe falar o que? Sung Jin-woo ou Sung ou Jin-woo. Esse manhwa ele vai trazer uma proposta diferente, um pouco engraçada em muitos pontos, um pouco icônica pra quem já consome esse tipo de mídia faz um tempo. Nesse manhwa vão ter dois protagonistas que vão atuar como protagonistas, só que de forma diferente. Isso é muito legal, isso é uma parada que me atraiu, eu falei, caralho, isso aqui é absurdo de interessante. A gente vai ter o protagonista nosso, da nossa história, que a gente tá lendo como leitor, que é o Kim Dokja, ou sei lá, como você quiser chamar, e vai ter o protagonista da história da novel que ele tava lendo, que vai estar participando nesse universo como um protagonista realmente, com os poderes roubados, com a evolução. Ele é como se fosse o Sung Jin-woo daquela história. Então, fazendo uma adaptação bem rasa e pouco contextualizada, é como se você, leitor de Solo Leveling, ou você que está assistindo Solo Leveling, entrasse no mundo do Solo Leveling sabendo tudo o que vai acontecer, como as coisas funcionam, e tentando assumir o papel e fazendo as coisas que te convêm para alcançar seus objetivos, mas em paralelo, do seu lado e olhando para você, tá o Sung Jin-woo fazendo as coisas dele também, e criando uma dinâmica até engraçada. Bem, e se você gosta de se atrair pelo como o protagonista faz e como ele é um estrategista, um manipulador e tem um crescimento emocional muito forte. Um pouco parecido com o Sung Jin-woo, eu vou ser sincero, talvez seja pelo fato de eles estar sendo produzidos no mesmo país e terem culturas parecidas ali atuando, mas ele traz umas paradas interessantes. O desenvolvimento emocional do protagonista de ORV é muito maior que o do Solo Leveling. A gente vê ali no começo do anime ele batalhando pra ganhar dinheiro, depois batalhando pra conseguir a cura da mãe, e no máximo ali depois a gente vê um romance ali entre ele e a loirinha, mas acabou. No final das contas é só porradaria e sangue, e ficou bem claro que a fandom de Solo Leveling só gosta disso mesmo, depois que o episódio que ele tirou a mãe do coma foi o episódio que mais recebeu dislike. E se você gosta de um universo bem desenvolvido, bem, Omniscience Reader's Viewpoint também é pra você, porque todos, sem exceção, todos os personagens que aparecem ali dentro da trama principal, né, eles não vão também desenvolver todos os secundários, porque haja capítulo pra fazer isso, mas eles vão desenvolver todos os personagens que estão em volta do protagonista, e até o protagonista 2, entre aspas, vão desenvolver muito bem, que vão ter arcos próprios, desenvolvimentos próprios, e tudo vai se juntar em um desfecho magnífico, que ainda não terminou, pelo menos pra nós, leitores do manhwa, mas é isso. E se você gosta de paralelos com a realidade, você gosta de se imergir no mundo da ficção, mas você gosta de sentir paralelos, sentir coisas diferentes, bem, a gente não vai estar lidando muitas vezes ali, eu sei que o manhwa ele vai trazer as paradas dos deuses, das constelações, dos dokaebs, né, que são meio que os streamers do universo, você vai entender se você ler, eu não quero dar muito spoiler também, mas ele vai trazer toda essa parada, mas ele traz um pingo de realidade, porque no final das contas, são pessoas normais passando por aquilo ali. Pessoas normais que ganham poderes, pessoas normais que ganham habilidades únicas, que se destacam, sim, mas pessoas normais como a gente, que tem sentimentos, que tem medos, emoções, e estão passando por aquilo ali com um sentimento que muito provavelmente você passaria, a não ser que você seja o protagonista número 1 ou número 2, a coisa ficaria um pouquinho diferente. Mas esse manhwa ele mistura mitologia, ele mistura literatura, ele mistura conceitos profundos sobre a história e realidades paralelas. Eu vou ter que dar um disclaimer aqui, se você tem um pouco de preguiça de entender de como a história de outros lugares funciona, ou se você é uma pessoa meio ruim de história, eu acho que você vai se perder um pouquinho, mas não que afete tanto assim, eu vou ser sincero. Eu sou uma pessoa que gosta muito de história, mas eu não sou tão profundo assim na história coreana. Eu mal e porcamente sei da japonesa, que eu gosto bastante, imagina a coreana. Enfim, é um ponto que pode incomodar muita gente, mas é um ponto que não faz tanta diferença assim. No final das contas, você consegue entender a história por completo, fique tranquilo. Enfim, outro conceito que eu quero trazer que eu acho muito bacana é de que no final das contas, no final de quando você percebe tudo, é como se fosse uma live na Twitch. Os Dokaebs, que são as criaturas que chegam pra instaurar essa nova ordem no mundo e colocar esses desafios e passar pra todo mundo passar os apertos que passam, são streamers. São os streamers galácticos que transmitem uma live pras constelações lá em cima. Essas constelações muitas vezes patrocinam
as pessoas que estão sofrendo ou até as pessoas que estão transmitindo para que as coisas aconteçam da forma que elas querem. Então é como você se imaginasse em uma live, só com um pouco sádico e brutal. Se você acha que toda a discussão em volta do Sung Jin-woo e tal, de não, a fanbase discute sobre isso, vários universos, teorias, capacidade de poder, quem é que ganha, quem é que perde, em qual dinâmica faria, o Omniscience Readers Viewpoint tem um espaço absurdo para construir a fanbase mais sólida do planeta. Eu acho que eu só perdendo pra fanbase do, sei lá, do Vinicius 13 e do Jess Ghost e Blivik. De resto, os caras é foda. E eu acredito bastante que esse manhwa, ele vai ter grandes capacidades de animação, porque no final das contas, só o Levering, ele traz uma animação muito insana, mas eu sinto que ele poderia trazer uma animação melhor. Ele só não traz porque, como basicamente todo episódio tem porradaria, tem luta, se eles começassem a focar extremamente na qualidade, esse anime nunca ia sair. Eles precisavam reduzir, acho que um pouquinho a qualidade das coisas, não que seja ruim. O anime tá muito bom, mas ele poderia ser melhor, isso é fato. Pra muita gente que gosta de anime, entende como a animação funciona, sabe que poderia ser muito melhor, mas eu imagino que se ele subisse um pouco o sarrafo, ia ficar caro demais e ia demorar muito mais tempo do que eles queriam pra que isso lançasse. Mas no caso de Omniscience Readers Viewpoint, o foco muitas vezes é na história. Então eu sinto que as cenas de hype que vão virar edits no TikTok, que vão virar clipes que você vai ver por aí no Instagram, no Twitter, vão ser muito mais bonitos e muito mais bem feitos do que os de Solo Leveling são feitos hoje. Aí, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não rolou a guerra do Beru contra o Sung ainda, então não sei se eles vão fazer um triunfo ali, vão tentar fazer algo melhor do que foi visto no anime inteiro. E eu acredito que talvez, mas nada confirma muito minha teoria. Mas de qualquer jeito, todas essas cenas que às vezes chamam a atenção das pessoas porque elas veem o clipe e ficam interessadas porque o bagulho tá muito bonito, em Omniscience Readers Viewpoint vai ser muito mais presente. Porque são cenas que os animadores podem despender um pouco mais de tempo pra animar, pra melhorar elas. Porque no final das contas, as outras cenas são um pouco mais estáticas, ou nem estáticas, mas não precisam de animações tão insanas quanto, sei lá, o Sung derrotando o inferno inteiro pra pegar um frasco de poção. Mais ou menos assim que eu tô querendo dizer. Enfim, e se você tá vendo esse vídeo e tá descobrindo agora sobre o que é Omniscience Readers Viewpoint, muito provavelmente você não tá no universo dos manhwas, porque por mais que Solo Leveling seja o top 1 manhwa ever, vai continuar sendo por um bom tempo pelo visto, o Omniscience Readers Viewpoint é sim um dos top 3 da rapaziada. Tem o The Beginning After the End, que é também um talvez que eu quero fazer um vídeo sobre, porque merece uma atenção legal, é um manhwa bastante interessante, mas eu acredito que no lugar dele, o Omniscience Readers Viewpoint vai trazer, porque vai abraçar um público que Solo Leveling talvez não abrace, que é da rapaziada mais velha. A rapaziada mais velha, eles gostam um pouco dessa complexidade, eles gostam de paralelos com a realidade. Esse mundo extremamente ficcional não é tão legal pra eles não têm aquilo com tato tão gostoso como a gente tem mais jovem. Então eu acredito que esses paralelos, essas referências de culturais e tal, vão atrair essa rapaziada mais velha, que às vezes quer uma história, quer algo pra distrair a cabeça, quer algo pra dar uma brincada e tal, em vez de simplesmente porradaria e luta, o que também atrai as pessoas mais velhas. Eu não tô dizendo que eu já vi um vídeo no Twitter de uns velhinhos assistindo Solo Leveling num bar, tá ligado? Os caras gostando. Eu não tô dizendo que Solo Leveling é espanta velho. Eu só tô dizendo que dentro do hall de coisas que as pessoas mais velhas gostam de assistir, Omniscience Readers Viewpoint se encaixa bastante na questão de roteiro e personagens do que Solo Leveling. Enfim, se for bem animado, Omniscience Readers Viewpoint pode não só superar Solo Leveling, mas ele pode se tornar um dos melhores animes de ação e fantasia, basicamente, dos últimos anos. E que vai fazer esse pau uma história maior que Solo Leveling fez. É assim que eu acredito. Pode ser que o anime lance e não crie um hype tão grande assim, fique só mais nichado pra comunidade que gostou, ou simplesmente, sei lá, flop porque a animação foi ruim, tipo Nanatsu no Taizai, que inclusive eu também quero fazer um vídeo sobre um dia, mas é isso. Eu também queria um feedback das uma pessoa que assistiram até o final. Eu queria saber se vocês gostam daquele modelo, daquele tipo de vídeo de narrando animes e mostrando a história completa com takes, etc, enquanto eu narro a história por trás. Eu tô montando um vídeo sobre Code Geass, que foi um vídeo que relativamente, sei lá, das 100 views que eu peguei nesse vídeo, pra mim deu certo. Foi um vídeo que pegou bastante view bem rápido comparado aos outros, então acho que eu tenho um público que gosta disso, ou encontrei alguém que queira entender um pouco mais dessa história. Enfim, se você assistiu até aqui, parabéns, uma pessoa, muito obrigado. Eu espero que você entenda o meu ponto. Se você assistiu até aqui e discordou de mim por algum motivo, por favor, comenta aí embaixo. Eu sei que sua opinião vai ser bastante bem-vinda aqui, e pra todos que forem ler ela futuramente, depois que você comentar. Enfim, eu não quero me enrolar tanto, porque o vídeo já tá enorme, eu tô com 20 minutos de gravação, sei lá quantos minutos vai dar, deve estar enorme pra caramba. É isso, valeu, falou e fui. Bye!